Galera, bom dia, vamos lá, tá? Começando aí o novo conteúdo, História Geral, saindo um pouquinho daquele contexto lá de História do Brasil que estávamos estudando nas últimas aulas, né? Falando lá sobre a Primeira República. Hoje nós iremos falar sobre a Revolução Russa, que antes de mais nada, é um dos conteúdos mais importantes para entender esse contexto de período entre guerras e, consequentemente, a Segunda Guerra e a Guerra Fria, que inicia-se ali em 1947 com a disputa, né, da economia e da política da União Soviética versus os Estados Unidos. Ok? Então, para que vocês possam compreender vários outros conteúdos de história da Idade Contemporânea, dos quais eu já falei para vocês, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, vocês precisam entender a Revolução Russa. Por isso é um conteúdo importante do qual nós iremos dar foco hoje aqui. Ok? Tranquilo? Então vamos lá. De fato, qual a importância da Revolução Russa, além de me dar base para esses dois conteúdos? A importância da Revolução Russa é vocês compreenderem o surgimento de um novo sistema de organização social, político e econômico, diferentemente daquele que estava sendo implantado e sendo fortalecido ao longo do século XIX e início do século XX, que era o capitalismo. Então, o surgimento agora do sistema que nós estamos falando, o fortalecimento do sistema, é o sistema socialista comunista, tá? Então, a importância da Revolução Russa é observar como o socialismo, como o comunismo irá chegar, né, na sociedade mundial, né, como ele irá ser implantado, tá? De fato, como esses sistemas, né, irão passar a fazer parte do cenário da política e da economia mundial. Então, essa é a importância da Revolução Russa. Outro fator importante da Revolução Russa, além do socialismo e do comunismo, é a questão, né, que a partir desse momento irá surgir, né, a base para o surgimento do bloco soviético, ou seja, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, 25 territórios que irão se unificar, formando um bloco muito forte pós Segunda Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, né, que irá mudar o cenário político do mundo, fazendo aquela bipolarização que nós já sabemos que irá acontecer durante a Guerra Fria. Ok? E outro fato interessante para que possamos estudar da importância da Revolução Russa é o fim, né, do sistema absolutista. Então, aquele sistema absolutista, o sistema que prevaleceu durante toda a Idade Moderna, ele agora chega ao fim, porque o absolutismo na Rússia ainda é presente em meados do início do século XX. Então, o absolutismo ele realmente chega ao fim com a Revolução Russa, tá? Então, esse é outro fator importante. Todo aquele sistema absolutista que nós estudamos, que ele se fortalece no início do século XVI, no início da Idade Moderna, que ele dura até o século XVIII, em boa parte da Europa, que no século XIX ele entra em declínio, ele ainda permanece no século XX na região da Rússia. Então, para a gente compreender a Revolução de 1917, que é quando de fato acontece, nós temos que voltar no tempo e compreender como era o Estado russo antes de 1917, antes da sua Revolução. Então, em meados do século XIX, fofinhos, toda a Europa estava usufruindo ou diretamente participando das revoluções industriais, tanto da primeira no século XVIII como na segunda no século XIX, que foi a Revolução Expansiva, ok? Então, sociedades como a inglesa, como a francesa, a Alemanha e até mesmo os Estados Unidos, né, no continente americano, estava em pleno desenvolvimento econômico e industrial. Por quê? Porque essas sociedades já tinham passado ou pelo processo de fim de sistema absolutista, ou já tinham tido as suas repúblicas proclamadas, que é o exemplo dos Estados Unidos, ou, né, a exemplo da Alemanha, já tinha seus processos de unificações consolidadas, tá?
Então, essas nações, elas eram nada mais, nada menos do que nações já estáveis em termos políticos, ou com suas monarquias parlamentaristas, exemplo, Inglaterra, ou com seus impérios constitucionais, exemplo, a Alemanha, ou com suas repúblicas democráticas liberais, exemplo, Estados Unidos. Certo é que nenhuma dessas nações elas tinham um sistema totalmente fechado de governo. Então, por mais que elas fossem monarquias parlamentaristas, impérios constitucionais ou repúblicas democráticas, elas tinham a economia liberalista, ou seja, a burguesia está em pleno vapor. E isso possibilitou que essas nações elas se fortalecessem mais do que um grande território do qual eu digo para vocês qual era: o território russo. O território russo, em meados do século XVIII, século XIX, né, enquanto todas as outras nações já estavam se fortalecendo economicamente e flexibilizando a questão econômica, o Império Russo ficou atrasado, não participou desse processo. O Império Russo era o Império czarista ou cesarista, tá? De cunho fechado, absolutista. Então, o que é isso, professor? Significa que o Império Russo parou no tempo enquanto todas as outras nações europeias e a América estava em desenvolvimento? Sim, fofinhos. Então, o Império Russo não acompanhou, né, o desenvolvimento industrial, econômico das outras nações europeias. Okay? Então, a primeira coisa que vocês têm que destacar nessa linha do tempo que nós estamos construindo a partir de agora. Coloque aí Revolução Russa de 1917. No início, coloquem antecedentes, 2 pontos. Nesses antecedentes, vocês irão citar: a Rússia ou o Império Russo não compartilhava do desenvolvimento industrial das outras nações europeias no século XIX. Então, isso é muito importante que vocês destaquem. Beleza? Tranquilo? Então, quem governava o Império Russo? Os czares. Os czares eram os imperadores russos, tá? E aí a gente cita uma dinastia muito importante, a dinastia de Romanov. A dinastia de Romanov. Nós vamos ter Alexander II e, posteriormente, o Nicolau II. Tá? Eu não vou falar muito do Alexander, a gente vai focar mais no Nicolau, mas rapidamente eu falo aqui como foi a política do Alexander. O Alexander vai ser um czar, né? Vai ser um imperador absolutista que vai governar a Rússia em meados do final do século XIX. O governo desse cara é autoritário, assim como o governo do Nicolau, que irá suceder. Governo autoritário, ele tem poder sobre a religião, sobre a igreja ortodoxa, ele tem controle sobre a economia, ele tem controle sobre a população e sobre as classes pequenas da burguesia que começam a surgir no período do governo de Alexander. Então, ainda no século XIX, tá? Ainda no século XIX, o Império Czarista russo já começa a sofrer as suas primeiras críticas. Não pense que foi apenas em 1917. Então, a sociedade russa traçou um longo caminho para poder se livrar, né, desse regime absolutista czarista. Então, eu estou explicando para vocês que é para que vocês possam compreender as influências que a sociedade russa teve para poder, né, lutar para quebrar esse poder czarista. Então, ainda no século XIX, toda a sociedade russa, principalmente a pequena burguesia, observava o progresso das outras nações europeias e queria participar desse progresso, certo? Só que o governo de Alexander, né, acabava censurando todas as tentativas que os camaradinhas no século XIX tiveram de industrialização. Mas, mesmo assim, ele, né, o czar daquele período, abriu a Rússia para pequenos investimentos industriais. Então, apesar da Rússia não ser uma potência industrial, mas ali já no finalzinho do século XIX, né, o poder czarista russo começou,
né, a dar alguns incentivos para algumas pequenas indústrias. E aí surge a pequena burguesia, tá? É importante destacar essa pequena burguesia. Por quê? Porque essa mesma pequena burguesia, lá na frente, tá, vai fazer parte dos mencheviques. Já explicarei quem serão os mencheviques. Ok? Beleza, o tempo passa, nós vamos, né, ter o Alexander sendo substituído, ou seja, ele vai, né, deixar o trono, ele vai morrer, vai deixar o trono, e quem irá assumir o cargo, né, de imperador do Império Russo será o czar Nicolau II. Destaque o nome desse camarada aí, esse camarada é Malpadedel, Nicolau II. Então, Nicolau II, ele está sendo pressionado, tá, para proteger os seus territórios na região balcânica, tá? Por que esse camarada está sendo pressionado? Porque na altura do campeonato, Otto von Bismarck, líder da Alemanha, emprega o pan-germanismo. Olha só como as duas histórias estão se interligando, a história da Revolução com a história da Primeira Guerra Mundial. Então, estão lembrando lá de Otto von Bismarck, primeiro ministro alemão, né, que foi responsável pela unificação da Alemanha. Então, ele vai convencer Guilherme, tá, o imperador alemão, a dominar a região balcânica. Então, essa região balcânica, ela é do interesse de quem? Do Império Russo. Por quê? Porque o Império Russo percebe que se eles não tiverem um progresso econômico, se eles não colocarem as indústrias, eles vão ser dominados pela Alemanha. Ou pelo Império Austro-Húngaro, né? Ou ainda pelo Império Turco Otomano. Então, querendo ou não, era um momento do qual, né, o Império Russo precisava buscar aumentar sua economia. Mas vale lembrar, galera, por mais que nós buscássemos aumentar a nossa economia naquele momento, 1904, 1905, né, o Império Russo não abria mão do seu poder autoritário, tá? Então não é que a democracia, a república ou o parlamentarismo iria funcionar naquele momento. Não, o que o Nicolau II está fazendo? Ele está apenas buscando, né, proteger sua economia, né, e partindo do princípio, inclusive, do pan-eslavismo, que vai estar aí na avaliação e que nós já estudamos anteriormente, né? A Rússia apoiava as nações eslavas a serem independentes. Mas fazia isso porque era boazinha? Não. Fazia isso porque era uma maneira de se proteger do avanço alemão e o avanço do Império Austro-Húngaro. Então, depois que vocês colocaram na linha do tempo aí o século XIX, né, e citaram aí a deficiência econômica e industrial do Império Russo, coloquem aí, ó, início do século XX, né, 1905, 1910, né, a Rússia busca se proteger, né, e em meados dessa busca por proteção, ela necessita aumentar a sua economia. E para isso, ela precisa defender os princípios do pan-eslavismo e defender a região balcânica, tá? Então, é importante que vocês destaquem isso. Já estamos na Revolução? Note, não estamos na Revolução. Para vocês verem o tanto que é complexo e o tanto que é longo, né? esse conteúdo, ok? Tranquilo? Mas aí lembra que eu falei agora para vocês, né, nesse exato momento, que Nicolau precisa aumentar a industrialização russa. Então, para que ele conseguisse fazer isso, né, e pudesse aumentar também, consequentemente, o seu poder, que é o que ele quer, poder autoritário, poder da sua monarquia, do seu império, ele precisava de uma industrialização. Mas lembre-se, para que possamos fazer industrialização, nós precisamos de matérias-primas, tá? E a base ainda, né, das indústrias é o carvão mineral, ok? Então, a base para as indústrias ainda é o carvão mineral, né? Por mais que nós já tivéssemos, né, fazendo uma substituição da base de carvão mineral por petróleo,
Mas a maior parte das indústrias, imagine as indústrias russas, que são indústrias ainda pequenas e atrasadas, precisava de carvão mineral. Então, o que o Nicolau vai fazer? Ele vai mandar as tropas russas irem para uma região chamada Manchúria, tá? Uma região que está localizada na Ásia e que pertencia à China. Então, em 1903, Nicolau vai enviar suas tropas para Manchúria. Tá? Qual era o objetivo de dominar essa região chamada Manchúria, que era uma região que pertencia, né, às províncias chinesas? O objetivo era dominar suas reservas minerais, né, reserva de carvão, né, matéria-prima, para poder aquecer as suas indústrias russas. Entretanto, o Japão, naquele momento, estava em seu processo de desenvolvimento. Tá? O Japão, naquele momento, estava, né, em seu processo de imperialismo e neocolonialismo. Né? Inclusive, esse período no Japão foi chamado de Era Meiji ou Era Meiji. Né? Então, adivinha qual é o território que o Japão mais quer dominar na Ásia? A Manchúria. Então, vai ocorrer uma guerra em 1904, chamada Guerra Russo-Japonesa, ou Guerra da Manchúria. Tanto faz, os dois nomes são a mesma coisa, né? São a mesma conclusão. Então, nós vamos ter, de um lado, a Rússia querendo dominar a Manchúria, né, pela sua riqueza, né, pelo seu território, que é importante para o comércio, e do outro lado teremos o Japão, que já vinha com esse projeto imperialista, expansionista, dominando, né, as regiões da China, né, porque vocês sabem, a China, várias províncias chinesas serão dominadas pelos japoneses, e o Japão quer dominar a Manchúria também. Aí já sabe, dois territórios lutando por um território vai dar o quê? Guerra. Então nós vamos ter uma guerra. A guerra vai ser curtinha, vai ser bem curta, vai ser entre 1904 a 1905. Então não vai ser uma guerra tão longa, vai ser um conflito, né? Um conflito armado. Ali vai ter porrada, dedo no olho, tapa, essas coisas aí que vocês sabem, né? E que a consequência disso vai ser o quê? A derrota da Rússia. Por quê, professor? Porque, gente, a Rússia era só um território gigante, com um exército mal preparado, com um exército sem condições para fazer guerra. Então, a Rússia acaba perdendo a guerra da Manchúria, ou a guerra russo-japonesa, tá? E olha só que interessante, né, a dominação do Japão, só por título de curiosidade, já fazendo um spoiler. Poxa, eu gostei desse nome, né? Fazendo um spoiler para a Segunda Guerra Mundial. O Japão vencendo a guerra russo-japonesa, ele vai se fortalecer de uma forma muito, muito grande, né? De uma forma muito rápida, e dando trabalho na Segunda Guerra Mundial, adivinha para quem? Para os Estados Unidos, né? E aí os Estados Unidos, inclusive, vai jogar duas bombinhas lá no Japão, né? Hiroshima e Nagasaki, né? Enfim, deixa esse assunto para as próximas aulas. Mas você já tem um spoiler aí de onde é que vai, né, vir o fortalecimento econômico japonês, né, dominando as regiões chinesas, né, inclusive a Manchúria. Ok, então voltando para cá, nós temos, né, a derrota da Rússia. Cara, depois que a Rússia perde ali para os japoneses, se a situação econômica já era ruim, só piora. A população vai passar fome, né? A população russa vai sofrer as consequências, a pequena burguesia que achava que iria prosperar vai pagar mais impostos, e aí vai acontecer um movimento em 1905. Coloquem aí na linha temporal de vocês, um movimento chamado Domingo Sangrento, em 1905, tá? Então, o Domingo Sangrento, ele é marcado, tá, por manifestações que irão começar pela manhã, né, de formas pacíficas, tá? Essas manifestações,
Essas manifestações elas serão feitas por populares, né? Por mulheres, por trabalhadores, tá? São manifestações pacíficas, né? Elas não visavam nenhum tipo de agressão ao Estado, ao Império, tá? O que eles queriam de fato era apenas mostrar para Nicolau que eles estavam insatisfeitos com o autoritarismo e com a crise econômica que estavam passando. Entretanto, Nicolau II, ele é o czar, né? Ele tem um poder supremo. Então, como é que ele irá reagir? Né? Como é que o governo czarista russo irá reagir a essas manifestações? De forma muito agressiva, né? Vai censurar, vai massacrar, né? As tropas do governo irão executar muitos civis nesse domingo. Por isso esse domingo é chamado de Domingo Sangrento, né? Então, em São Petersburgo, né? É uma cidade do Império Russo, vai ser uma dos movimentos, né? De retaliação mais sangrento, né? Então vai morrer criança, vai morrer jovens, né? E donas de casa, enfim. Então vai ser algo muito absurdo naquele momento, né? E o governo, o Nicolau, ele percebe que ele foi desproporcional à ação em relação àquela manifestação, até porque era uma manifestação de populares, né? Não era uma manifestação de nenhuma milícia, de nenhum outro tipo de exército. Então isso vai chocar a sociedade russa, tá? E Nicolau, a partir do Domingo Sangrento de 1905, ele vai perceber que ele corre sérios riscos de ser deposto, ou seja, de ser expulso do seu cargo de imperador. Por quê? Porque muitos apoiadores ao seu governo, exemplo, a igreja, passa a criticá-lo devido ao seu excesso de autoritarismo e de violência contra o Domingo Sangrento, ou, perdão, contra o movimento que aconteceu no domingo, que ficou conhecido como Domingo Sangrento. Ok? Então, bora só rebobinar até aí. Temos 3 coisas importantes. Temos, né, a questão da falta de desenvolvimento econômico da Rússia, em meados ali do final do século XIX. Temos a busca, né, da Rússia melhorar sua economia através da dominação dos territórios da Manchúria, e aí trava a guerra com os japoneses e acaba perdendo. A situação só piora. E temos o Domingo Sangrento em 1905. Ok? Entendido até aí, queridinhos? Alguma dúvida? Note. Quem tem dúvida, diga agora ou diga mais tarde. Beleza, então bora continuar, porque esse capítulo tem muito. E ainda vou falar sobre Hitler, ainda vou falar sobre Mussolini, e aí é muita coisa, entendeu? Então bora dar continuidade. Beleza, 1905, Domingo Sangrento, o Nicolau viu que ele aplicou o terror, que a população, coitadinha, vai perecer, e a igreja tira o apoio que dava ao imperador, né? A pequena burguesia também tira o seu apoio que dava ao imperador, e o imperador começa a ficar cada vez mais sozinho. Então, como é que ele vai tentar contornar a situação? Ele vai criar um parlamento e uma constituição para tentar o quê? Ludibriar, para tentar, né, acalmar os ânimos da sociedade russa. E aí ele vai criar um parlamento chamado Duma. Vou botar bem aqui o nomezinho. Como é que escreve Duma? Muito difícil. Duma. Ele vai criar o parlamento chamado Duma. O que é essa Duma, professor? É um parlamento formado pela pequena burguesia, que, segundo o Nicolau, né, iria dar direitos à população. Quem está me olhando já sabe que eu já estou sacudindo a cabeça dizendo que isso é só migué. Então, tá? Ele vai fazer isso dizendo que vai dar direito à população, que é para a população, né, perdoar os excessos do império, né, que era um momento delicado, tá? Que ele estava de cabeça quente porque tinha perdido a guerra, né? Brincadeiras à parte, ele vai fazer
essa miguelagem para contornar a situação, tá? Vai colar? O povo era bobo, né? Vai colar. Então a Duma colou. Até porque, cadê minha internet? Voltou. Até porque, convenhamos, né? Os camponeses, galera, não tinham muito o que fazer, né? Os camponeses ou tinham que aceitar ou não tinham que aceitar, tá? Então, os camponeses dependiam muito da burguesia, né? Os camponeses dependiam muito da burguesia e a burguesia é convencida a participar desse parlamento. Então, a Duma funciona, a Duma vai ser acionada de 1905, que ela é feita, 1906 que ela é feita, até 1917 na Revolução ela é acionada, se não me falha a memória, 3 ou 4 vezes. Para você ver como esse parlamento aí funcionou bastante, né? Olha a quantidade de tempo. De 1906 até 1917, a Duma vai ser acionada 4 vezes e a Constituição vai ser outorgada, vai ser promulgada, ela não vai sair nem do papel, né? Então, para vocês observarem como o Nicolau ele era bem articuloso, né? Ele era bem, em outras palavras, falando maranhês, ele era bem desdroboso, né? Mas aí tá todo mundo, né, mais tranquilo, né? Achando que tem alguma espécie de direito. Nicolau começa a empurrar com a barriga, né, a elaboração da Constituição. E se ele não tinha nada para fazer, adivinha o que Nicolau vai resolver em 1914? Entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, a situação da Rússia era assim. Agora, né, só é de mal a pior. Então, quando chega em 1914, o camarada vai colocar a Rússia na Primeira Guerra. E vocês devem estar se perguntando, professor, esse cara era doido? Para que acha que ele vai fazer isso? Haja vista que a política dele já era horrível, era o governo autoritário, a indústria não progredia, a população morria de fome. O que acha que ele vai fazer, né, entrando na guerra em 1914? Explico para vocês. Coleguinha, ele estava entre a cruz e a espada. Ou ele cedia territórios para a Alemanha, né? Ou ele cedia territórios da região balcânica para a Alemanha, ou ele apoiava o pan-eslavismo e a Inglaterra. E a França, em troca de quê? Em troca de financiamento para erguer a sua indústria. Então, o fato da Rússia ter entrado na Primeira Guerra Mundial, está aí uma resposta de vestibular para vocês, né? Não é apenas a proteção dos seus territórios, tá? Mas a proteção dos seus territórios e o possível financiamento, né, que a Inglaterra e a França daria para o Império Czarista caso, né, eles vencessem a Primeira Guerra Mundial. E aí, né, o Império Czarista iria ter, né, capital para poder aplicar no seu processo de industrialização, tá? Então tá bem aí uma resposta de Enem para vocês. Quando cair aquelas várias alternativas, aí o camarada vai logo na letra A, porque a letra A vai ter lá: proteger os territórios russos da região balcânica e expandir o princípio do pan-eslavismo. Mas na letra D vai ter: e posteriormente obter recursos capitalistas da Tríplice Entente. Marquem essa alternativa, porque essa é a alternativa correta. Beleza? Ok? Aí vocês já sabem, né? Na nossa linha de tempo, estamos em 1914, entraremos na Primeira Guerra Mundial e adivinha o que vai acontecer com a Rússia? Cara, convenhamos, né? A Rússia na Primeira Guerra Mundial pelo amor de Deus, é um vexame, né? Não é a Rússia, não é o exército russo que a gente vai ver lá da Segunda Guerra, né? Que acabou com Hitler. Não é esse exército. E muito menos o exército que impediu, né, a expansão napoleônica lá no século XIX, né? No início do século XIX, em 1808, né?
Não é nenhum desses dois exércitos. É o exército mais medíocre que tínhamos na Primeira Guerra, né? Inclusive, tem muitos historiadores que diziam que entre o exército russo e mandar os camponeses, não tinha diferença nenhuma, porque o exército russo era 100 homens totalmente despreparado e dos 100 morriam 90, né? Então foi um massacre. A Rússia vai perder muitos soldados, muitos jovens. A economia russa, que já não funcionava, vai entrar para o buraco. A burguesia vai ficar insatisfeita e os camponeses vão morrer de fome. Beleza? Na altura do campeonato, qual era a crítica que já estava rolando perante a Primeira Guerra Mundial? Crítica ao capitalismo, né? Na altura do campeonato, os princípios socialistas e comunistas já estavam em voga, já estavam em crescimento dentro da Europa. E claro que esses princípios não surgiram ali no século XX, surgiram ainda no século XIX, né, baseado no livro O Capital, né, crítica que o Karl Marx e o Friedrich Engels fazia ao sistema capitalista. Então, lá no livro do Karl Marx, né, dizia que o sistema capitalista era um sistema opressor, né, um sistema que favorecia apenas uma classe, e vocês já estudaram isso com a tia Anael, né? Eu não vou entrar nesses detalhes aqui de capitalismo, e comunismo e socialismo, tá? Não vou entrar nesses parâmetros aqui. Mas, né, esse pensamento contrário ao capitalismo, que era o socialismo, né, e o comunismo, ele começou a ganhar proporções muito grandes perante o proletariado, né, e perante também a classe camponesa, né, porque na liturgia, né, no enredo do comunismo, do socialismo, ele diz que é um governo que é para os trabalhadores, né, que é para os proletariados, né, fala muito de reforma agrária, né, de divisão de terras. Então, quando isso chegou nos ouvidos da massa populacional que estava sofrendo naquele momento, isso foi algo muito fofinho, né? Vou dizer, olha, que maravilha, vamos lutar pelo um governo comunista e socialista, porque nós vamos ter a reforma agrária, nós vamos ter a oportunidade de participar diretamente da política, né? Então, esse discurso começou a ser difundido na sociedade russa, entendeu? Beleza? Tio, é isso mesmo que é o comunismo? Cara, eu não vou entrar nisso aí.